Advogados de Brasília são suspeitos de fraudes no Ministério do Trabalho. Um deles, Tiago Cedras, é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Pela quarta vez, o Supremo autorizou a prorrogação do inquérito sobre o decreto dos portos, que investiga Michel Temer. O dia dos presidenciáveis e os números da última pesquisa Ibope. Despedida na Paulista, a loja Finac fecha as portas depois de 15 anos na avenida. E esse não era só um local de compras. Muita gente que trabalha ou mora aqui nessa região costumava usar o corredor interno para encurtar o caminho entre a Avenida Paulista e a Rua de Trás, a Alameda Santos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Hoje tem um jantar mais que especial aqui no Todo Seu. Quem cozinha pra gente é o ex-tenista Fernando Meligeni, o Fininho, e a atriz Carol Rubner. Para saborear esse menu, você já sabe, né? É só ficar comigo. Então vem. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Demo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Aqui é PTB. Portas abertas para um novo Brasil. A saúde é uma preocupação de todos nós. Tenho incentivado a abertura de boas academias em nosso estado. Não deixe de frequentá-las. Cuide de sua saúde, para que você possa ajudar a construir um Brasil melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Venha comigo. Aqui é PTB. Portas abertas para um novo Brasil. Só os deputados podem acabar com a saída de presos nos feriados. Por isso, vote nos deputados da nossa coligação. Renato Pulpo, 55055, delegado de polícia, professor universitário, vereador em São José do Rio Preto. Renato Pulpo, delegado, 55055. Só transforma a realidade quem trabalha pelo social. Sou vereador em Carapicuíba. Fabinho Reis, deputado estadual, 55678. E Goulart Federal, 5580. Karina Carla, 55900, da nova geração de políticos. Escola em tempo integral, valorização da mulher e proteção à saúde dos idosos. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. O Brasil conhece o Bolsonaro que não respeita mulheres. Vagabunda! Você é uma idiota! Você é ignorante! Tem gente que vai dizer é o jeito dele. Mas nem todos conhecem o Bolsonaro que emprega funcionária fantasma. Que recebia auxílio moradia tendo apartamento próprio. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? O Brasil não pode errar de novo. Quem não muda, dança. E quem renova, inova. Há um ano eu estava aqui sentada divulgando meu livro e olha só quanta coisa aconteceu. Para celebrar o ano da mudança, tem festança no interior. Gosta muito de cavalo? Adoro! E fica, porque vai ter bolo, grandes clássicos e super cantoras. Vamos comemorar juntas? Vamos comemorar juntas. Mulheres, especial 38 anos. Nesta quarta, dia 19, 14h. Olá, boa noite. Boa noite. Nova fase da Operação Registro Espúrio mira filho de ministro do Tribunal de Contas da União e o chefe de gabinete do deputado Paulinho da Força do Solidariedade.
A Polícia Federal esteve no escritório de advocacia e na casa de Tiago Cedras, filho do ministro do TCU, Haroldo Cedras. O ministro não é investigado. A polícia chegou a pedir a prisão de Tiago, mas o pedido foi negado pelo ministro Edson Fachin do Supremo. O filho do ministro, Haroldo Cedras, é investigado pelos crimes de peculato e corrupção ativa. Bruno Galiano, que é sócio de Tiago, teve a prisão decretada. Ele é advogado do Solidariedade, partido do deputado e sindicalista Paulinho da Força. Marcelo Cavalcante, chefe de gabinete do parlamentar, foi preso. De acordo com as investigações, o grupo desviava dinheiro de uma conta especial do Ministério do Trabalho. Eram sempre valores de contribuições sindicais, recolhidas a mais ou indevidamente. Esses recursos iam parar nas contas bancárias dos servidores públicos, dos advogados e das instituições que participavam do esquema. A primeira fase da registro espúrio foi deflagrada em maio. Investiga um esquema de corrupção no Ministério do Trabalho. No mês passado, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou 26 pessoas, entre elas a deputada Cristiane Brasil, do PTB, o pai dela, Roberto Jefferson, que preside o partido, e o ex-ministro Elton Iomura, também ligado à legenda. Cristiane chegou a ser nomeada para assumir a pasta em janeiro, mas foi barrada pela Justiça. A Procuradora-Geral denunciou ainda os deputados Paulinho da Força e os PTBistas Jovair Arantes, que foi relator do impeachment de Dilma na Câmara, Wilson Filho e Nelson Marqueselli. Todos são candidatos à reeleição. De acordo com a chefe do Ministério Público Federal, o grupo participou do esquema fraudulento de concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho. Os políticos negam as acusações. Não é a primeira vez que Tiago Cedras é investigado pela Polícia Federal. No ano passado, foi alvo de uma fase da Lava Jato. O advogado é acusado de receber propina de empresas ligadas ao esquema de corrupção na Petrobras. De acordo com delatores, ele teria recebido os recursos em contas mantidas na Suíça. Tiago Cedras nega todas as acusações. No Porto de Santos, litoral sul paulista, mais de 1 tonelada de cocaína foi apreendida pela Polícia Federal e Receita Federal dentro de rolos compressores. A droga iria para a África. Até agora, ninguém foi preso. A operação conjunta encontrou ao menos 1.195 quilos de cocaína dentro dos rolos compressores de 4 tratores que embarcariam em um navio com destino à Costa do Marfim, na África. As buscas começaram ontem, após a Polícia Federal receber uma denúncia. Uma investigação já monitorava a exportação de equipamentos pelo Porto de Santos e apurava a suspeita de que narcotraficantes usavam peças para esconder a droga. Foram mais de 12 horas de trabalho para localizar a cocaína e abrir os rolos compressores. O conteúdo estava dividido em centenas de tabletes embalados com plástico. Um inquérito policial foi aberto para identificar os envolvidos. Desde o início do ano, já foram apreendidas cerca de 16 toneladas de drogas no Porto de Santos. E o Ibope divulgou há pouco o último levantamento sobre a corrida presidencial em todo o país. A pesquisa foi realizada com 2.506 eleitores entre os dias 12 e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha no último levantamento divulgado na terça-feira da semana passada 26%, agora tem 28%, crescimento de 2 pontos percentuais dentro da margem de erro. Fernando Haddad, do PT, passou de 8% para 19%, aumento de 11 pontos percentuais em uma semana. Ciro Gomes, do PDT, tinha 11% e manteve os 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9% e agora tem 7%. Marina Silva, da Rede, aparecia com 9% no último levantamento e hoje tem 6%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha na semana passada 3% e hoje aparece com 2%. João Amoedo, do Novo, também aparecia com 3% e agora tem igualmente 2%. Henrique Meirelles, do MDB, também tinha os 3% e agora tem 2%. Álvaro Dias, Amoedo, Meirelles e Marina Silva estão empatados no limite da margem de erro. Cabo Daciolo, do Patriotas, tinha 1% e permanece com o mesmo índice. Os demais candidatos não pontuaram. Branco e nulos eram 19% e agora 14%. Não sabe, não respondeu, eram na semana passada 7% e hoje permanecem em 7%. O Ibope também fez as simulações de segundo turno.
No primeiro cenário, Fernando Haddad, do PT, aparece empatado com Jair Bolsonaro, os dois com 40% das intenções de voto. No embate entre Ciro Gomes, do PDT, e Bolsonaro, o pedetista tem 40% e o candidato do PSL aparece com 39%. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Caso o segundo turno seja entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, os dois também aparecem empatados com 38% das intenções de voto. Os candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas fizeram campanha em São Paulo e em Santa Catarina. Ciro Gomes, do PDT, esteve na sede da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no centro de São Paulo. O pedetista reafirmou que, se eleito, vai revogar a PEC do teto dos gastos. E voltou a criticar Haddad. Disse que ficou constrangido quando o petista anunciou que manterá a proposta de emenda constitucional que trata do assunto. Geraldo Alckmin também teve agenda na capital paulista. O candidato do PSDB fez campanha na região central. O tucano negou debandada de aliados devido à estagnação nas pesquisas eleitorais. Afirmou que um eventual indulto a Lula seria um assinte à justiça. E chamou de lamentável as declarações do vice de Bolsonaro. Ontem, o general Mourão disse que crianças criadas por mães e avós podem ser desvirtuadas e cooptadas pelo tráfico. Fernando Haddad, do PT, começou o dia em São Paulo, onde deu entrevista para a rádio CBN G1 e depois embarcou para Itajaí, em Santa Catarina. O petista afirmou que Lula não deseja o indulto e que não o daria caso vença a eleição. Ele desconversou se o ex-presidente fosse solto, o levaria para o ministério. O candidato também não quis rebater as críticas de Ciro Gomes. Marina Silva, da Rede, fez campanha aqui na cidade de São Paulo. A ex-senadora disse que a campanha dela não sofrerá mudanças após a queda nas pesquisas eleitorais. Marina frisou que vai continuar nas ruas, falando a verdade com os eleitores e afirmou que não vai atacar os adversários. No entanto, criticou os concorrentes. Sem citar nomes, disse que, se eles forem eleitos, farão um pacto para barrar a Operação Lava Jato. E o boletim médico do candidato Jair Bolsonaro do PSL diz que ele se recupera de forma satisfatória, sem febre e com alimentação endovenosa. Ele continua internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Hoje, Adélio Bispo de Oliveira, o agressor de Bolsonaro, foi ouvido novamente pela Polícia Federal, mas o teor do depoimento não foi divulgado ainda. Ele está no presídio em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que o inquérito que investiga o ataque deve ser concluído até quinta-feira. Ele destacou ainda que todos os candidatos serão monitorados 24 horas via GPS. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, disse que as urnas eletrônicas são absolutamente confiáveis e auditáveis e que qualquer crítica está desconectada da realidade. O comentário da ministra vem após fala do candidato à presidência do PSL, Jair Bolsonaro, que comentou no domingo que poderia haver fraude nas eleições. Rosa Weber disse que em 22 anos de uso das urnas, nunca houve um caso comprovado de fraude. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Do leito do hospital, Jair Bolsonaro disse que Haddad, seu adversário do PT, vai indultar Lula a hora que ele assumir a presidência da República. Haddad regateou, mas hoje ele disse, enfim, que não vai indultar Lula. Quem falou a verdade? Quem mentiu? Eu tenho uma aposta a fazer. Haddad vai indultar Lula e depois Toffoli vai se encarregar de perdoar Lula no Supremo Tribunal Federal. Para que isso não aconteça, só se Haddad não for eleito. Mas você vai me dizer, mas como você acredita na palavra do Bolsonaro, que não tem nada a ver, e não na palavra do Haddad? Baseado em quê? Baseado na história. O Supremo Tribunal Federal promoveu o Petrolão e condenou vários políticos e picaretas. Os picaretas que não eram políticos continuam presos até hoje. O que é que aconteceu com os políticos? Dilma Rousseff, do PT, de Haddad, de Lula, os indultou e o Supremo Tribunal Federal, sob a presidência de Ricardo Lewandowski, os perdoou.
Os picaretas que não eram políticos continuam presos. Esse precedente histórico mostra que Bolsonaro não mentiu. Quem mentiu foi Haddad, mas não é novidade nenhuma político mentir, principalmente do PT, né? Pois bem, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até! Balanço divulgado hoje pelo Ministério Público mostra que 749 candidaturas foram impugnadas até agora com base na lei da ficha limpa. No total, são 2.636 pedidos de impugnação, cerca de 9,1% dos inscritos na disputa eleitoral. Entre os casos estão 278 candidatos barrados por terem sido condenados por órgão colegiado no judiciário, como o do ex-presidente Lula. A Justiça Federal do Paraná negou um pedido da defesa do ex-presidente Lula contra a cobrança de multa, custas processuais e ressarcimento num total de 31 milhões de reais no caso do triplex em Guarujá. A defesa alegava que o sistema criminal brasileiro não permite a cobrança antes do trânsito em julgado da condenação. Lula está preso em Curitiba desde 7 de abril e nega todas as acusações. O juiz Sérgio Moro decretou a execução provisória de pena para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, condenado a 14 anos de prisão em um dos processos da Lava Jato em Curitiba. Agora, Cabral começa a cumprir pena em segunda instância na Lava Jato. Denunciado ao menos 23 vezes pelo Ministério Público, as penas contra Sérgio Cabral já somam 183 anos de prisão em apenas 7 desses processos. Desde 10 de setembro, Cabral passou da prisão provisória para o cumprimento de pena no processo que o ex-governador foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão por receber propina da construtora Andrade Gutierrez no contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge. A ordem da execução de pena contra Cabral foi assinada pelo juiz Sérgio Moro, que condenou o MDBista nesse processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo já passou pelos desembargadores do Tribunal Regional de Porto Alegre, que mantiveram a pena de Cabral na ação. 11 anos após a denúncia, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveram o senador Renan Calheiros, do MDB, no processo em que ele era acusado de pagar pensão para a filha com verba de gabinete do Senado. Em 2007, Renan Calheiros foi acusado de usar uma empresa de aluguel de carros de um sócio para pagar pensão para a jornalista Mônica Veloso, que tem um filho com o senador alagoano, candidato à reeleição. Segundo o inquérito da Procuradoria-Geral da República, a empresa emitia mensalmente notas fiscais de R$ 6.400, pagas com verbas de gabinete, mas não prestava o serviço para o senador. No total, a casa pagou à empresa quase R$ 45 mil pelos serviços. O dinheiro era supostamente repassado à jornalista Mônica Veloso e, na época, o escândalo levou Renan Calheiros a renunciar ao cargo de presidente do Senado. 11 anos depois, os ministros da segunda turma do Supremo decidiram hoje que não há provas suficientes no processo que sustentem a versão do Ministério Público Federal contra Renan. Ele foi absolvido do crime de peculato por unanimidade entre os ministros do colegiado. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, decidiu prorrogar por mais 15 dias o prazo para a conclusão do inquérito dos portos, que investiga se um decreto editado pelo presidente Michel Temer beneficiou empresas do setor em troca de propina. O novo prazo vence na semana que vem, já que começou a contar a partir do dia 10, quando a Polícia Federal fez o pedido. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deu parecer concordando com a 4ª prorrogação. Agora as notícias internacionais. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, se manteve calada em mais um depoimento sobre os casos de corrupção que envolvem ela e a família. Kirchner foi convocada para depor no caso conhecido como Rota do Dinheiro K, em que ela e familiares são acusados de tirar e depois retornar cerca de 60 milhões de dólares do país em uma operação para a lavagem do dinheiro. Segundo a Justiça Argentina, a operação aconteceu entre 2010 e 2013, quando Kirchner governava a Argentina. A senadora apenas entregou um texto ao juiz Sebastián Casanello, em que negou qualquer conhecimento da manobra e se calou durante a audiência.
A ex-presidente teve prisão preventiva decretada ontem no caso que investiga a Cristina por supostamente chefiar um esquema de propinas em troca de contratos públicos nos governos dela e do marido, Néstor, que teria movimentado cerca de 160 milhões de dólares. Esse foi o segundo pedido de prisão e a suspensão da imunidade parlamentar da ex-presidente. A primeira vez foi no final de 2017, no caso sobre a suposta negociação de um acordo secreto com o Irã para acobertar ex-funcionários iranianos envolvidos no atentado à Associação Mutual Israelita, que matou 85 pessoas em 1994. O pedido de perda de imunidade ainda não foi apreciado pelo Congresso. A prisão dependerá de votação do Senado e são necessários 2/3 dos votos dos 72 senadores para aprovar o pedido. Cristina Kirchner garante que as causas contra ela têm como objetivo proibir sua atividade política e são uma ordem direta do presidente Maurício Macri. Um vídeo do presidente Nicolás Maduro jantando num restaurante badalado e caro de Istambul gerou protestos dentro e fora da Venezuela. Maduro foi ao restaurante na Turquia com a mulher, Cília Flores, numa escala depois de visitar a China, onde pediu, e não conseguiu, ajuda financeira do governo chinês. O vídeo, publicado pelo próprio restaurante, mostra Maduro comendo carnes de cordeiro, tomando vinho, fumando charuto e ganhando atenção e brindes do chefe. A Venezuela enfrenta uma inflação de quase 1.000.000% e o desabastecimento do país com desnutrição grave entre crianças e adultos. Só para entender melhor por que as pessoas estão tão inconformadas, lá na Venezuela, os venezuelanos, na hora de comprar 1 quilo de carne, eles precisam gastar o salário mínimo inteiro, que é de cerca de R$133. Então, 1 quilo de carne na Venezuela custa R$133. Enquanto isso, o ditador esbanjando na Turquia. Pois é. Os líderes das duas Coreias se encontraram em Pyongyang pela 3ª vez este ano. O conteúdo da reunião entre Kim Jong-un e Moon Jae-in não foi revelado oficialmente por nenhuma das comitivas, mas a pacificação da península estaria entre os assuntos do encontro de 3 dias. A retomada dos diálogos entre Pyongyang e Washington para a desnuclearização da Coreia do Norte também seria um dos assuntos. Há 2 semanas, quando essa reunião foi anunciada, o líder norte-coreano reafirmou seu desejo de tornar realidade a desnuclearização da Península Coreana, que sua fé em Trump permanece inalterada e que ele pretende encerrar as relações hostis com os Estados Unidos. A China anunciou hoje a taxação de cerca de 60 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos e apresentou queixa na Organização Mundial do Comércio contra as tarifas de importação impostas pelos americanos. Ontem, o presidente Donald Trump anunciou tarifas de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses a partir da semana que vem. De acordo com o Ministério das Finanças da China, o país vai responder sempre que os Estados Unidos insistirem no aumento de taxas. Bem, voltando aqui para São Paulo, depois do friozinho dos últimos dias, o sol ajudou a elevar as temperaturas nesta terça. E agora, aqui na região da Avenida Paulista, faz 20 graus. Pois é, Luciana, mas também tivemos chuvas rápidas, né, em alguns pontos da cidade. E amanhã teremos mais um dia de sol e chuvas, Mariana Armentano? O sol continua predominando ao longo do dia e só à noitinha que deve chover por aqui. Mas depois o tempo fica mais instável, viu? Nessa próxima madrugada teremos mínima de 17 e máxima amanhã à tarde na casa dos 29 graus. Aí na quinta-feira deve chover de forma mais intensa a qualquer hora. Mesmo assim faz até 27 graus por aqui à tarde, só que na sexta a temperatura cai, ficando entre 16 e 22 graus, ainda com tempo instável. Crítica política e social com muito talento e humor. O resultado dessa mistura está em cartaz aqui em São Paulo na exposição Milor, obra gráfica. Jornalista, desenhista, escritor, tradutor. Tudo isso e algo mais, Milor Fernandes era. Autodidata, o carioca do Meyer, que perdeu os pais ainda criança, encontrou na leitura e no trabalho as bases para a sua formação.
Conhecimento adquirido e usado exaustivamente em 74 anos de carreira. Parte da trajetória desse personagem do jornalismo brasileiro pode ser vista na exposição Milor, obra gráfica, em cartaz no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. Esse trabalho estava disperso em mais de 20 mil dias, que é a duração da carreira dele, 65 anos mais ou menos. Embora reúna trabalhos realizados entre 1945 e o início dos anos 2000, a mostra é excepcionalmente atual, graças ao humor ácido, crítico e inteligente dos textos e desenhos de Milor Fernandes, que encontram eco nas condições sociais e no debate econômico e político do Brasil de hoje. São pinturas, charges, cartoons e caricaturas, acompanhadas ou não de textos, divididas em 5 espaços: Brasil, Pif-Paf o Laboratório, Condição Humana, A Mão Livre e Milor por Milor. Os desenhos com críticas à ditadura, a questões sociais, a economia e a distribuição de renda são os que mais chamam a atenção. Temas como o uso de armas pela população, o militar que diz não se envolver com política, o racismo na sociedade, o descaso em relação à violência contra as mulheres e o lucro de grandes empresas em períodos de crise foram divertidamente explorados por Milor Fernandes. Trabalhos feitos nos anos 60, 70 e 80, mas que facilmente poderiam ter sido produzidos esta semana, tamanha a semelhança das situações retratadas com os dias atuais. O visitante vai ficar chapado com a atualidade da crítica dele. E é capaz de alguém dizer, mas meu Deus, que falta faz um sujeito desse na atualidade brasileira. Gênio. Após 15 anos de funcionamento na Avenida Paulista, a loja francesa Fnac fechou as portas no último final de semana. Da calçada, quem percebe a porta baixa se espanta. Surpresa. Por quê? É muito antiga. Frequentava muito. Eu soube agora que estava fechado. Não gostei, né? Porque perdi a viagem. A loja fechou no fim de semana, depois de quase 15 anos na Avenida Paulista. Tem de tudo, né? Desde filme, eletrodoméstico, então sempre me foi bastante útil. Era conveniente, antes tinha um bom café, um almoço e também fechou. Na porta, o aviso de que o atendimento agora é só pela internet. O Osiel não gostou. Para mim comprar um produto, eu prefiro a loja. Preciso ver, perguntar, ter o contato. Tomara que entre um concorrente aqui para a gente poder comprar, né? A Livraria Cultura, que comprou a Fnac há pouco mais de um ano, confirma que a intenção é mesmo reforçar o comércio eletrônico. Em 20 anos, a rede francesa chegou a ter 12 lojas no Brasil, que empregavam 800 funcionários. Só resta agora a de Goiânia. A intenção de deixar o país veio quando o faturamento caiu muito e problemas financeiros bateram a porta, como a cobrança que o Fábio veio deixar hoje. O que você ia entregar aí? Eu entrego um protesto. Ah, você ia entregar um protesto em cartório? É isso. E esse não era só um local de compras. Muita gente que trabalha ou mora aqui nessa região costumava usar o corredor interno para encurtar o caminho entre a Avenida Paulista e a Rua de Trás, a Alameda Santos, onde a loja mantinha uma segunda entrada. Para muitos, um trajeto mais agradável do que pela rua. É o caso do Douglas, que há anos mora na vizinhança. Passava por prazer mesmo, de passar e espiar as coisas, por curiosidade. Se estiver chovendo, então eu esperava passar a chuva lá dentro. O caminho até era mais curto, mas era mais demorado, porque sempre tinha um livro, um CD Parava antigamente, a todo momento, alguma coisa para ver. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você e fique agora com o programa todo seu, com o Rony Fon. Confira no próximo domingo, 6 da tarde, uma entrevista com a candidata à vice-presidência da República na chapa de Ciro Gomes do PDT, Cátia Abreu. Assista agora, todo seu.